Senhor. E que não saia ninguém daqui, Senhor, sem te ouvir. Que não saia ninguém aqui sem entender a tua palavra. Que não saia ninguém daqui, Senhor, sem entender os teus propósitos. Me ensina, Senhor, com autoridade, com unção, com poder, Jesus. Fala do teu amor, fala da tua palavra, fala daquilo que o Senhor quer falar com o teu povo, Jesus. Me ensina a ministrar a tua palavra com ousadia, com temor, com sabedoria. Que o Senhor cresça e que eu diminua cada dia mais, Senhor. Que o Senhor venha crescer, Senhor, e que eu venha diminuir. Eu venha diminuir, porque nada é meu, nada tenho, Jesus. E a tua igreja veio aqui ouvir a tua palavra. A tua igreja veio ouvir o Senhor. E eu te peço, Senhor, acampe anjos poderosos ao teu povo. E que eles entendam, Senhor, a tua palavra. No nome de Jesus. Nós agradecemos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós agradecemos a Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele merece. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Hoje nós vamos pregar uma mensagem que Deus me deu. E eu quero compartilhar com a igreja. Abra sua Bíblia em Salmos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Em nome de Jesus. Salmos 30. Às vezes nós lemos a palavra do Senhor, meditamos nela, e às vezes não entendemos nada. E a gente só passa a entender quando nós passamos pelo processo. E Davi ele vai fazer algo que eu fiz essa semana. Meu marido nem queria que eu falasse, mas eu vou contar um pedacinho para vocês. Eu passei por alguns exames, fui fazer alguns exames e recebi um diagnóstico de algo que eu vou ter que fazer. E naquele momento que a médica disse para mim de algo que eu teria que fazer, eu me desesperei. Eu fui para casa, eu chorei muito, chorei e falei para Deus. A gente quando é cristão, conhecedor da palavra, a gente não pergunta mais os porquê, mas a gente pergunta para quê. E essa palavra que eu vou pregar hoje, eu senti ela na minha pele, no meu coração. Eu chorei o dia todo, chorei a noite toda, e chorei. E falei, Deus, para quê? O Senhor me fez viver esse processo de ter um diagnóstico ao qual eu não quero. Eu vou fazer exames, mas naquele momento eu senti todos os sintomas que aquela médica disse que eu poderia ter. E o inimigo queria colocar em meu coração dúvida do meu Deus. E eu, quando amanheci, eu falando com o pai, orei, falei com meu pai que eu não queria largar minha família para trás, que eu amo muito meu marido, a minha família, os meus filhos, meus pais, a igreja, a palavra. E falei para Deus, aonde Ele me enviar, irei. E naquele momento eu levantei de manhã e disse para Deus. Deus falou no meu coração, o choro por uma noite, mas a alegria veio um amanhecer. Davi ele viveu isso, que eu tive esse momento de entender o que Davi vai falar na palavra. Às vezes você pode dizer assim, irmã, o diagnóstico vai mudar ou mudou? Não sei se vai mudar, a vontade é do Pai, mas eu vou fazer como Davi, eu vou lutar. Só que eu entendi o seguinte, mesmo com o diagnóstico ao contrário do que a palavra de Deus me diz, eu vou continuar sendo serva, eu vou continuar sendo filha, eu vou continuar adorando, eu vou, independente do que acontecer na minha vida, eu falei para o Senhor, eu levantei de manhã dizendo para Deus, eu sou o choro de uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer, porque a minha dependência está no Pai. E nós vamos ver aqui, por que Davi escreve o Salmos 30? Por que Deus confrontou a Davi a viver? Às vezes o processo nós temos que passar por ele para entender. E eu lia sempre e dizia, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas o problema está lá, mas é em que você confia, é em que você está confiando. Porque se você ficar se lamentando, chorando, porque os problemas ainda estão lá, os problemas vão vir te atacar e você vai acabar ficando doente. Por isso que tem muita gente, quando recebe um diagnóstico do médico, acaba morrendo, porque eles se desesperam. Às vezes não é nada daquilo,
mas aí o inimigo vem, te coloca uma seta, coloca uma dor, ou até mesmo te seta com uma enfermidade, mas você começa a chorar e começa a perguntar para Deus o porquê. Deus não responde o porquê. Você tem que entender para que aconteceu isso na sua vida. Qual o propósito da dor? Qual o propósito de eu estar sofrendo? Por que Deus me acometeu uma enfermidade? Assim, você é um cristão. Davi, ele vai estar enfermo. Os seus inimigos vão ficar felizes, porque ele era um homem que já estava num patamar de prosperidade. Ele era um homem segundo os olhos de Deus. Mas naquele momento, quando ele vai para o Salmos 30, ele vai questionar todas as suas dores para Deus. E aqui, por isso que é importante conhecer a palavra. Todos abriram, eu vou abrir aqui, que eu não abri ainda, em Salmos 30. Porque o choro pode durar uma noite, mesmo sabendo que ao amanhecer as dores vão estar lá, os problemas vão estar lá, nós vamos estar ainda com as nossas dúvidas, com nossos medos, mas nós estamos seguros nos braços do Pai. E aqui, Salmos 30, nós vamos estudar isso hoje. O que aconteceu com o salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, que vivia para adorar o Senhor. Salmos 30. Olha o que Davi vai dizer no primeiro, no verso 1, Salmos 31. Exaltar-te-ei o Senhor, porque tu me exaltaste. E não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Davi, ele vai aqui começar assim: exaltar-te-ei. Isso aqui, às vezes você fala assim, mas Davi já estava curado. Mas Davi passou pelo processo. Quando Davi escreve esses salmos, ele não escreveu quando ele ficou curado, ele estava passando pelo processo. Aí ele começa a escrever o processo dele. Ele vai dizer: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Davi tinha muitos inimigos. Aí você fala assim: mas hoje nós também temos os nossos inimigos. Os nossos inimigos hoje são espirituais. São pessoas às vezes que até se levantam em meio para nos atacar. Um casamento frustrado, um divórcio, um pai que estupa um filho, ou um avô que amolece um neto, ou uma dor de uma enfermidade que você recebe um diagnóstico, e você sendo crente. E Davi vai dizer que ele começou a louvar, adorar o Senhor no meio do processo, no meio da dor. Ele estava doente, ele estava sofrendo de uma grande enfermidade que levaria ele à morte, mas ele estava adorando o Senhor. E ele falava: Senhor, eu exaltar-te-ei porque fizeste que os meus inimigos não se alegrassem. Porque que prazer o Senhor terá se nós perdermos a batalha? Que prazer o Senhor terá na vida de um crente quando ele está sofrendo? Nenhum. Porque há um propósito para a dor. Nada é por acaso na vida de um cristão que busca o Senhor. E aqui, Davi vai continuar dizendo no verso 2: Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Davi estava com uma grande enfermidade, mas o processo ele estava vivendo. E ele vai dizer: Senhor, eu clamei. O que nós temos que fazer? Muitas das vezes eu gosto de falar coisas que eu vivi, não para me exaltar ou para mostrar que eu sou crente demais, não. Eu sou como na igreja. Eu tenho os meus medos, os meus temores. Como eu disse, eu fiz alguns exames e estava passando por alguns processos de dores, e algumas pessoas me disseram bem assim: tira seu útero. Eu falei assim: eu não vou tirar. Passei por 3 médicos diferentes e todos esses médicos disseram que eu tinha que tirar meu útero. Aí um médico virou para mim, o primeiro médico: eu não te entendo. Todas as mulheres que vêm aqui com útero grande, como você está, com o processo que você está, me imploram para arrancar o útero e você não quer tirar. Eu falei: não vou tirar. Fui para casa. Passei por outro médico, ele disse a mesma coisa. Eu falei: eu não vou tirar. E essa semana passada eu comecei a duvidar da mão de Deus na minha vida. E eu disse para o Senhor: eu vou tirar meu útero. Porque estou cansada de sofrer. Estou cansada de ficar com outro quando eu vou ter mais filhos. Já que meus filhos vou tirar.
Deus falou nitidamente no meu coração, no meu espírito: tu está sentindo alguma dor? Por que você vai tirar? Eu falei: não estou sentindo dor. Porque falaram para você que você tem que tirar, você vai tirar. Até hoje eu não te sustentei com o seu útero. Eu falei: eu não vou tirar meu útero. Voltei na médica, fiz todos os exames, estou curada. Não tenho nada no útero. Sem emagrecer, estava também com gordura no fígado, que eu precisava emagrecer, ganhei mais quilos, que eu fiquei mais gorda. Estou curada. Então, assim, tem como duvidar da mão de Deus, que já fez outros milagres? Quando eu comecei a chorar, Deus começou a me lembrar isso. E eu falei: Senhor, é para a tua glória, não é para outra coisa, é para a tua glória. E para a honra e glória de Jesus, eu estou com o meu útero e estou curada. E todos os 3 médicos queriam tirar. E na 4ª médica que eu fui, ela disse: o seu útero é um útero genético, você não precisa tirar ele. Seu útero está limpo, não tem nada dentro dele, o útero está limpo. Porque mulheres como eu, que estavam com útero como eu, estariam acima de uma cama gemendo de dor. E Deus sempre me poupou do processo da dor. E isso é para entender o que Davi estava passando, que Davi confiava no Deus que ele seguia. Davi sabia, e ele vai dizer: clamei. Nós não podemos aceitar um diagnóstico do médico e ficar com a boca calada. Porque vai vir muitas pessoas dizendo para você: você vai morrer. Não tem mais jeito. Isso não vai acontecer, você vai descer a sepultura. Mas olha o que Davi vai dizer no verso 3: Senhor, fizesse subir da minha alma da sepultura. Olha onde Davi estava. Vamos ler de novo. Senhor, fizesse subir a minha alma da sepultura. Estava perto da sepultura, Davi. Conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Davi iria morrer. A enfermidade que Davi estava nesse Salmos 30 era para a morte. Davi reconhecia que ele precisava de um milagre urgente, que se Deus não fosse com ele, os inimigos dele estavam só esperando ele morrer para atacar Israel. E Davi era a luz da sua casa, não só da sua casa, mas da nação de Israel. Se ele morresse, o filho dele ainda não estava preparado para reinar. Deus sabe todas as coisas, sabe dessa sepultura, quando chega o dia certo. E nunca vai ficar vazio a nossa geração. Deus vai levantar outro na nossa casa. Mesmo se hoje eu partir, Deus vai levantar outro na minha casa. Não vai ficar a minha descendência vazia. E aqui está dizendo no Marco 4. Olha o que Davi vai dizer: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, celebrai a memória da sua santidade. A importância de cantar para o Senhor. Quando você estiver passando por um processo de dor, que você não tem mais palavra, que você não sabe mais o que fazer, comece a cantar. Comece a adorar o Senhor. Comece a dizer para Ele que você o ama. Independente do processo que você estiver passando. Você está passando por um processo de outras coisas. Uma enfermidade, ou um casamento que não está indo bem, ou um filho que está nas drogas, na prostituição, ou um marido que bebe, ou um marido que não está na presença de Deus. Seja qual for o seu processo, ou um processo que você está passando de lutas, desemprego, mas tudo isso Deus tem um porquê, um para quê. E Davi, ele vai cantar ao Senhor. Ele começou a escrever esse salmo no momento de dor. Hoje nós estamos lendo o salmo de Davi. E aqui está dizendo no verso 5: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Davi sabia disso. Ele estava chorando, ele estava desesperado, ele estava com medo de morrer. Estava, com certeza estava. A morte estava batendo na porta de Davi. Davi estava perto da sepultura, a alma dele já estava desfalecida. Mas ele falou: o choro pode durar uma noite. Eu estou com um problema, mas a minha alegria veio ao amanhecer. A dor está batendo na minha porta. Os meus inimigos estão querendo triunfar. Os meus inimigos estão doidos para que eu morra, para que venha invadir a minha cidade. Mas mesmo assim eu cantarei ao Senhor. Mesmo assim eu confio no Senhor. Eu vou te exaltar, eu vou te glorificar. Davi sabia o Deus que ele seguia. Você conhece o Deus que você segue? Você sabe o tamanho do Deus que você tem? O tamanho da unção que o seu Deus tem para te entregar?
entregar? Quando nós conhecemos o tamanho do nosso Deus, nós podemos passar pelo vale da sombra da morte. Podemos estar como Davi na beira da sepultura, mas mesmo ali o jardim florescerá. Mesmo no jardim da morte, ali na sepultura, nós vamos dar fruto. Os nossos caminhos serão apainados. Serão como um ribeiro que dará frutos. E aqui ele vai dizer mais no 6. Eu dizia na minha prosperidade. Davi estava prosperando. Davi estava prosperando. Não vacilarei. Eu até escrevi algo que Deus me deu aqui. Davi estava vivendo uma prosperidade boa. Davi dizia: não vacilarei jamais. Essa declaração era: não vou cair, não vou errar contra meu Deus, vou vigiar. Mas Davi vai dizer: fizeste forte a minha montanha, os meus problemas ainda existia, a cura ainda não chegou. Agora aqui Davi, ele vai dizer aqui o quê? Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei, porque ele estava vigiando, ele estava bem com Deus, ele não tinha nada que o condenasse, ele estava vivendo uma plenitude de adoração ao Senhor. Ele não tinha problema aqui que levasse a ele a descer a sepultura ou se perder. Não, ele tinha consciência que ele estava bem com Deus, estava tudo indo bem, ele estava prosperando, ele estava bem com Deus, ele estava vigiando. Mas aqui ele vai continuar dizendo, preste bem atenção que Davi ainda não estava curado. Tu, no 7, verso 7, tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu me cobriste com o meu rosto e fiquei perturbado. Davi continuava clamando. E ele dizia: os meus problemas estão aí. Davi vai fazer uma tipologia do problema dele como uma montanha. Era algo grande, que tinha que ser transportado, que tinha que ser movimentado, que tinha que ser tirado. Mas ele vai dizer: tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Quando nós recebemos um diagnóstico, seja qual for o problema que está passando, uma separação, uma mulher que ama seu marido, quando ela sabe que o marido está lá traindo, ela fica perturbada. Quando a mulher sabe que o marido está com o vício das drogas, ela fica perturbada, ela fica conturbada, ela fica com medo, ela fica destroçada, que se não for a mão de Deus, a pessoa acaba entrando numa profunda depressão. Mas Davi vai continuar suplicando. Agora a gente vai ver no 8. A ti, Senhor, clamei. Davi continuou o quê? Clamando, porque a cura ainda não tinha chegado. Ele está escrevendo esse salmo, mas ele está suplicando. E ele vai narrar a narrativa dele. Nós não sabemos se foi um ano, se foi 2, se foi dias, se foi mês, que Davi clamou pela cura. Mas ele está escrevendo a história dele aqui. E hoje nós estamos escrevendo a nossa história. Nós estamos escrevendo o nosso testemunho. Nós estamos escrevendo tudo aquilo que está aqui dentro do nosso coração. Nós somos uma Bíblia aberta. Se hoje Deus escrevesse outra Bíblia ou outra história, alguns de nós estaríamos nela, com alguma história que impactamos, que chamamos a atenção de qualquer forma do Senhor. Como Davi. Davi chamou a atenção de Deus com essa enfermidade. E está chamando a nossa atenção hoje para suplicar, quando nós estivermos passando pelo deserto, suplicar a misericórdia do Senhor. E ele vai dizer mais aqui, no verso 9, no verso 8: a ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. No verso 9: que proveito há no meu sangue, quando desço a cova? Ó Davi dizendo para Deus: que proveito o Senhor tem se eu morrer? Aí eu pergunto para Deus, eu fiz essa pergunta para Deus: os ceifeiros são tão pouco, o Senhor diz que a seara é grande, os ceifeiros são pouco, o Senhor vai tirar eu da terra? E aí? Eu sei que Deus colocará outro no meu lugar, mas vai ser menos um para pregar, vai ser menos um ceifeiro. Davi está dizendo isso para Deus: eu anuncio a tua palavra, eu anuncio a tua grandeza, eu te exalto, eu te adoro, eu te busco, eu tenho um testemunho, eu sou lâmpada, eu tenho iluminado Israel com o meu testemunho, eu tenho vigiado o Senhor.
Então Davi vai perguntar para Deus: que prazer o Senhor terá sobre si a sepultura? Aí Davi vai continuar dizendo: porventura te louvará o pó? Porque quando descemos a sepultura, viramos pó. Não tem mais jeito quando descemos a sepultura. Não tem negócio de oração de sétimo dia, de descer a alguns lugares que o povo diz, fazer missa de 7 segundos dias. Não existe isso. Morreu, já era, acabou. O pó vai para o pó. Então não tem mais jeito. Então Davi tinha consciência disso, e ele vai narrar para o Senhor aquilo que está dentro do coração dele, o sofrimento que ele está, e ele vai convencer o Senhor de mudar o decreto de morte dele. E aqui Davi vai continuar dizendo: anunciará ele a tua verdade? Aí ele vai dizer para Deus: Senhor, eu vou anunciar a verdade do Senhor como se eu morrer? Como? Os meus inimigos vão atacar a sua cidade, os inimigos vão atacar a minha família, vai matar muita gente, o Senhor descer a sepultura, porque ainda não tem ninguém preparado para ficar no lugar. Não tem ninguém preparado. Então, por isso que nós temos que ter consciência e conhecer a palavra, porque Davi buscava com toda a sua força, no momento que ele estava enfermo, no momento que ele estava com a alma descendo à sepultura, ele estava clamando. Ele não ficou numa cama depressivo e se passando de coitado. Ele chorou sim, como ele disse. Ele chorou a noite toda. Mas ao amanhecer, ele tinha certeza que a alegria viria. Não que o problema da enfermidade de Davi já estava curado, mas ele tinha consciência no Deus que ele servia, que ao amanhecer ele poderia estar curado. Se ele não estivesse curado, ele tinha consciência que algo extraordinário iria acontecer. E aqui no verso 10 ele vai dizer: ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Ele estava pedindo auxílio para o Senhor. E aqui ele vai dizer mais: tornar-te o meu pranto em folguedo. Vamos entender o que é um folguedo? Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Eu copiei aqui para vocês. Tornaste o meu pranto em folguedo. Festa, dança. Davi já pode dançar, se divertir, porque saberia que Deus já o curou. O tiraste o meu cilício era algo que eles usavam como penitência, um cinto ou uma roupa para se afligir, reconhecendo a dor que eles tinham no seu corpo. Mas Davi não estava usando o cilício. Ele representou a dor ao ver Deus tirando a enfermidade. O cilício era como se ele estivesse naquele momento, que era a tradição daqueles que se afligiam. Se afligir o corpo, usar esse cinto, essa roupa que afligia a pele. Eles sentiam dor, eles se humilhavam, mas Davi ele estava representando essa dor espiritual do Senhor. Por isso que ele diz que o Senhor tornaste o meu pranto em folguedo, porque ele já estava curado nesse momento. Quando ele começou a dizer isso, ele já estava curado. Ele já estava dançando de alegria na presença de Deus, porque ele já tinha recebido a cura, o milagre dele. E aí ele vai dizer mais: tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, porque ele vai fazer tipo uma demonstração de como era o sofrimento daqueles que sofriam, que usavam o cilício para se oprimir, para se maltratar, mas ele estava fazendo tipo uma narração, algo que era invisível, mas ele estava falando para Deus: tiraste, o Senhor tirou a minha dor, o Senhor tirou a enfermidade e eu estou curado, eu estou livre dessa enfermidade. Porque Davi, hora nenhuma, ele se prostrou, ele ficou depressivo, ele ficou desanimado, ele clamava, ele buscava o Senhor, ele tinha consciência que Deus fazeria para ele, que Deus mudaria o decreto dele. E aqui está dizendo mais: para que a minha alma, para que na minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Por que muitas das vezes Deus permite que nós passamos pelo processo? Não para a nossa glória. Preste bem atenção, eu vou repetir o que Davi falou aqui no 12, verso 12. Para que a minha alma, para que na minha glória te cante louvores e não se cale.
Por que nós não podemos guardar os testemunhos que nós temos? Às vezes Deus faz coisas na nossa vida para que outras pessoas nós possamos ajudar. Às vezes o meu canal Gerando Vidas, eu atendo muitas mulheres com muitos problemas, muitos mesmo. Mulheres depressivas, mulheres com problemas no casamento delas, homens que infelizmente fazem a obra, mas vão de qualquer forma e acabam querendo se suicidar. São muitas coisas que eu tenho presenciado e infelizmente são crentes, são pessoas que estão dentro da casa do Pai, que estão passando por lutas, que estão passando por problemas horríveis, mas estão perdendo a sua força, estão perdendo a sua esperança. E eu pude presenciar esses dias um irmão de uma certa cidade, a qual eu tenho ajudado a mulher dele. Ele só não morreu pela misericórdia de Deus. O pastor, que foi ungido a pastor, Deus me mostrou que ele tinha sido ungido a pastor, não era o tempo, mas às vezes assim você vê a irmã Patrícia pregando, a irmã Patrícia auxiliando o pastor, mas tudo tem um tempo. Deus não vai me dar nada que eu não esteja preparado. Então a nossa igreja, ela trabalha nesse processo de amadurecimento. Amadurece o irmão, quando o irmão está pronto, ele coloca. Não porque eu sei pregar, porque eu às vezes eu faço a ministração, não. Eu tenho que estar pronta. Porque se eu não estiver pronta, eu posso cair. E esse irmão, esse pastor, ele tentou um suicídio. E a mulher dele me mandou uma mensagem quando eu cheguei da minha casa, dizendo que o marido tinha se suicidado. E quando ela entra dentro do quarto, pela misericórdia de Deus, que a gente estava orando por ele, orando por esse casal, ela consegue tirar as cordas do pescoço daquele pastor. E ele não se mata. Porque o mundo espiritual existe. E se nós não buscarmos o Senhor, nós vamos ser crentes falidos. Nós vamos ser crentes presas fáceis. O fato de nós estarmos na igreja não significa que nós somos super-homens, que nós temos as cordas de aços, que nós não temos um coração, uma alma. Nós temos sim. E se nós não estivermos preparados para guerrear no mundo espiritual, nós vamos querer nos matar. Porque o problema vai vir para todos. E quando vem, muitas pessoas não suportam. Um homem de Deus que conhece a palavra, que sabe que o suicídio, que se a pessoa se matar, ele não vai ver Deus, ele não vai entrar no céu se ele se suicidar, porque ele tirou a própria vida. Aí você imagina, se Deus não tivesse um propósito, não tivesse alguém orando, aquele homem decidiu sepultura, você vê o sofrimento de uma pessoa carregar algo que não aguentou. E ele acabou o quê? Querendo tirar a própria vida. Quantas pessoas estão chorando hoje? Às vezes você está aqui nos quatro cantos da tua igreja, com sua vida, achando que sua vida está ruim, mas vai conversar com o seu vizinho, talvez ele está bem pior do que você. Vai conversar com um irmão, como eu tenho um canal. Às vezes elas me procuram para dizer que está passando pelo processo de divórcio. O marido traiu, o marido está drogado, o marido está batendo, está espancando. E não temos nada disso. Nós temos um bom marido, um bom filho, nós não agradecemos. Como Davi estava enfermo, mas ele tinha um canto na boca dele. Ele tinha um louvor para apresentar ao Senhor. Muitas vezes nós reclamamos demais. Nós temos comida para beber. Você já parou para ver lá na África, lá em Chimoio? Eles não têm um teto. Quando vem uma chuva, as palhas que cobrem a casa daqueles africanos lá em Chimoio, eu falo Chimoio porque é uma cidade que eu tenho mais conhecimento, que eu sempre vou para lá, no canal, assistir as pregações dele. Quando sopra o vento, quando cai uma pequena chuva, eles ficam debaixo de chuva. Nós temos um teto e nós não agradecemos. Nós temos comida em nosso prato. Igual eles disseram, igual o Juscelino falou, nós comemos mal. Nós não enchemos a nossa barriga. Nós comemos mal e nós temos 4 refeições. Nós almoçamos, nós jantamos, tomamos café, nós temos o alimento, mas nós não somos agradecidos. Muitas das vezes a sua dispensa tem comida e você está dizendo que não tem. Isso tudo desagrada a Deus. Isso tudo Deus está vendo, porque tem muitas pessoas que estão chorando nesse momento. Você já parou para pensar como está o hospital? Pessoas estão lá dentro com dores. Já foi no hospital do câncer para saber quantas pessoas estão de câncer?
que não tem um nariz, que não tem um útero, que não tem os olhos, que não tem a garganta, que não tem os cabelos, que não tem os seios, que não tem as pernas. E nós temos a perna, nós temos o braço, nós temos os nossos ouvidos. Mas eles adoram o Senhor. Eles não reclamam pelo processo. Muitas vezes nós temos uma pequena gripe e nós não vemos a igreja. Nós pequemos uma pequena dor, mas nós não vemos buscar o Senhor. Porque nós somos um crente ingrato. Mas Davi estava na beira da morte. Essa enfermidade no Salmo de Davi 30 era para ele morrer. Ele tinha consciência disso. Mas ele dizia: o choro dura uma noite, mas a alegria vinha ao amanhecer. Mesmo que essa alegria não tinha ainda acontecido, mas a esperança dele era que a alegria viria. E a alegria de Davi seria qual? Ele não queria morrer. Eu também não quero morrer. Ninguém aqui quer morrer. Mas ele sabia que a salvação dele era garantida, porque ele tinha consciência que ele estava vivendo uma prosperidade espiritual muito grande, a ponto de se chamar o segundo coração de Deus. Será que nós somos o coração de Deus? Será que se hoje Deus escreveu a sua história, se o seu livro hoje for aberto, ou se o seu livro for fechado, porque enquanto nós estamos na terra, nossos livros estão abertos, a nossa